Amém. Graça e paz. Boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa noite. Um bom dia de Deus. Ou seja, um dia assim na íntegra, né? Cheio da graça do Senhor. Porque este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos nele. Também uma boa noite de bênçãos, na graça e na paz do Senhor, para aqueles que estão conosco aí pela plataforma digital. Lembrando sempre que é importante, não é para, nós não fazemos o vídeo aqui para ter sucesso, para querer virar campeão aí de visualizações, não é isso. Mas se edificou a sua vida, compartilha, dá um like, gostei e transmite a outro. Aquele princípio de 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, que é um princípio de discipulado. Aquilo que de mim aprendestes, através de muitas testemunhas, transmite também a homens fiéis, para que também eles transmitam a outros. Ou seja, compartilhamento daquilo que nós estamos vivendo. Paulo compartilha a Timóteo aquilo que ele está vivendo, Timóteo compartilha a homens fiéis aquilo que ele está vivendo, e esses homens fiéis compartilham o que Paulo, o que Timóteo viveram também em suas vidas para outros. Isso é discipulado e é um processo constante, ininterrupto, acontece todos os dias. Nós nunca deixaremos de ser discípulos. Essa linguagem, essa ideia de chefia, de chamar essa autoridade, essa pseudo-autoridade para si mesmo, se bem que o líder, que é líder, chamado por Jesus Cristo, jamais tem esse empoderamento, como é uma linguagem hoje que nós estamos usando muito, não tem esse empoderamento, não tem esse, com Jesus não tem esse negócio de nem mulher nem homem, empoderamento, tem que empoderar-se, nada. Nosso empoderamento é a cruz de Cristo, Colossenses 2,9. E triunfando contra principados e potestades, os expôs publicamente, e triunfantemente os derrotou na cruz do Calvário. E nós estamos lá na cruz também, em Cristo Jesus. Então transmita, dá um like, transmite isso, que é muito importante. E nós estamos aí no roteiro de Efésios, capítulo 4, dos versos 11 ao 16. E hoje eu pediria, alguns já está aí com o seu roteiro, esse roteiro aqui, tá? Depois eu vou passar aí uma foto para os irmãos, ok? Esse roteiro aqui, que nós estamos seguindo, faz parte também daquilo que estamos aprendendo nessa disciplina, a verdadeira, genuína autoridade e submissão. A genuína autoridade e submissão. Está tudo englobado, está absolutamente inserido no contexto do tema. E eu pediria, em Efésios capítulo 4, verso... vamos ler o verso 16. Não vamos, aqui, eu coloquei esses princípios, 23 princípios, mas eles estão em ordem, do texto, estão em ordem, não é? Que obedecem ao texto, do versículo 11 ao 16. Então estão na ordem, os textos aqui, os princípios estão na ordem dos versículos, mas a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Se nós começássemos do versículo 16 e voltássemos até o versículo 11, fizéssemos um retrocesso, daria no mesmo princípio. Se nós começássemos no 11 ou no 12, até o 16, o 16 até o 12, enfim, não alteraria nada. E eu pediria que o Guto lesse para nós o Efésios 4, 16. Amém? Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza sua função. Por favor, Guto, repita para nós. Dele, todo o corpo,
ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Amém? Ok. Então, esse versículo traz princípios que são importantes no conjunto. É um versículo que desafia, que traz menção de algo que só é possível ser feita em conjunto. Há coisas que nós fazemos, que nós operamos, que nós produzimos individualmente. Há coisas que só dá para fazer em conjunto. Ok? Uma decisão, por exemplo, você pode, não é? Individualmente ser filho dos seus pais. Mas para você ser pai, você não pode sozinho produzir, a não ser que seja um ser hermafrodita. Não é o caso. O corpo de Cristo não é um corpo com características hermafroditas. Ele é um corpo de união conjunta. Para produzir outro ser tem que haver conjugação. Então, para produzir um filho, tem que ser em conjunto. Homem e mulher se unem, produzem um filho, geram um filho. O princípio de discipulado também obedece à ordem conjunta das coisas. Não existe discípulo individual. Não existe essa realidade, essa possibilidade. Eu vou ser igreja na minha casa, e está tudo bem, eu e Jesus, Jesus e eu, mas é eu, Jesus e o corpo. Jesus tem um corpo, ele se expressa em corpo. Ele atua no corpo. Jesus não atua na individualidade. Jesus atua na coletividade, no conjunto. E aqui há um conjunto de atitudes que nós temos no versículo 16, que o Guto vai fazer menção agora, e depois eu vou passar para vocês um texto que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje, na aula de hoje. E foi falado no domingo, agora passado. Pode ler 19 em diante aí, Guto. É o princípio 19. Isso. Combinação, acordo, adequação. Amém? 20. No coletivo, tem que ter combinação, acordo e adequação. O casal tem que combinar, depois casar e se adequar. Simples. Não foge disso, não existe. Outro dia eu vi um vídeo muito legal, um pastor ministrando, e é verdade. Nós somos gerados para a família. Igreja tem que ser família. Não tem corpo individual. É adequação para a família. Combinação, acordo, adequação. 20. Unidade, auxílio, articulação. Unidade, auxílio, articulação. Também funções do quê? De um corpo. Quando você vai para... Hoje eu fui visitar uma pessoa enferma, graças a Deus ela está bem melhor, é uma irmã da nossa igreja, que é a esposa do irmão Adriano, e ela está fazendo fisioterapia. O negócio dela foi pesado mesmo. Ela está com 72 anos e foi operada da coluna. E travou tudo e precisou fazer, está fazendo fisioterapia. A fisioterapia, não é? Ela pega o corpo, a unidade do corpo, faz o auxílio terapêutico, pega as articulações do corpo para, num ponto de tratamento, auxiliar o corpo todo precisa funcionar para que um item possa articular bem, ser curado, ser saudável. 21. Crescimento visando homogeneidade, mutualidade. No corpo de Cristo, nós temos que visar o crescimento, homogeneidade, não é heterogeneidade. Aliás, na verdade, o corpo de Cristo é a heterogeneidade na homogeneidade. Ou seja, sou eu individual, fazendo parte de um conjunto, de um corpo. O heterogêneo se tornando homogêneo. E também mutualidade, não é? Aquela relação mútua, mutuamente, ao com o bom e com o agradável é que os irmãos vivam em união.
22, por favor. Vida cristã normal como influência de crescimento. Vida cristã normal como influência de crescimento. Nós temos aqui hoje uma criança que está aqui, já partiu, né? Acordou agora, mas já estava sendo arrebatado para outras dimensões. Ele está crescendo naturalmente. Não podemos forçar o crescimento do Bento. E hoje eu tenho percebido que até os pais, principalmente os pais que querem colocar os filhos no desporto, às vezes forçam demais a criança e desarticula. Ela tem que crescer. Naturalmente o corpo de Cristo cresce naturalmente, sem exageros. Hoje nós vemos muito exagero, gente bombando o corpo de Cristo, colocando anabolizante espiritual no corpo de Cristo. Deixa crescer naturalmente. Eu vou aprendendo, eu vou discipulando, eu vou recebendo, eu vou orando, eu vou crescendo, eu vou me identificando, sem pressa. Deus não tem pressa. Esse negócio que Deus tem pressa, Deus não tem pressa. Ele quer que o corpo cresça naturalmente, saudavelmente, obedecendo todas as etapas até chegar à maturação. É como um corpo. E depois, o corpo ele chega no ápice, que no conceito nosso é a estatura de Cristo. Ok? 23. Produzir identidade, conhecimento de si, crescimento autômato, não robótico. A igreja é produtora de vidas individuais e singulares em Cristo e não fábrica de gente. Amém? É isso, visando o quê? Produzir identidade. Pessoas que sabem que chibolete é chibolete. Não é sabonete, nem Chevrolet. Vocês vão saber o que é isso hoje. Chibolete. Tem que falar, hoje a esposa falava isso, hoje, agora à tarde, né? Nós somos numa instância, tem que falar chibolete. Claro, para que nós possamos também revelar nossa maturidade, nosso crescimento, nossa identidade em Cristo Jesus. A igreja é produtora de vidas individuais e singulares em Cristo e não fábrica de gente, onde todo mundo fala a mesma língua. Parece assim, não é uma coisa, uma cópia. A igreja não dá para produzir igreja, meu amado, como podemos dizer, através de duplicações. Né? Como a ovelha Dolly, quem lembra da ovelha Dolly? Que era uma ovelha clonada. Não tem clonagem no corpo de Cristo. Cada um tem que ter a sua individualidade e também homogeneidade, mas conservando sua individualidade, crescendo inteligente, sábio, sendo a cada dia melhor. E o discipulado é o espaço, o discipulado é a proposta para esse crescimento. Não é dando murro no ar, não é emocionalismo exacerbado, há emoção, há sentimento, há compartilhamento, mas tudo dentro daquilo que Paulo diz que culto racional, culto inteligente. Amém? Quanto mais cheio do Espírito Santo eu fico, menos de mim eu tenho. Eu tenho mais de Cristo. Amém? E pensando nisso agora, é que eu vou passar dentro desse versículo 16, dessas combinação, adequação, linguagem, identidade, nós vamos passar para vocês aqui, o esposo vai nos ajudar. Está no meu blog, foi a mensagem de domingo, que eu tive uma direção de Deus de compartilhar com vocês essa mensagem. Está no blog. Depois você vai no blog, eu vou colocar também na aula de hoje, depois, quando eu for passar para vocês e para a página da igreja a aula de hoje, eu vou também colocar o endereço do blog, onde está essa mensagem de domingo agora. Nós ministramos aqui essa mensagem domingo agora. Amém? Aleluia. E agora vamos passar a leitura para a Camila. Bem-vinda, Camila. Graças a Deus, está aí. Amém? Ainda não está devidamente cirurgiada, chiboletada, mas vai ser chiboleta. O Senhor vai dar
é uma cirurgia do vesícula, não é vesícula nova. A minha já foi. A minha já não tem mais. Já, mas o que? Dá para viver sem. Se puder viver com, é melhor. Mas dá para viver sem também. E que Deus vai abençoar com certeza. Nada acontece por acaso. Vai ser bênção e vai chegar no tempo certo, vai ter a cirurgia que vai ser um sucesso. Amém? Então vamos lá então para... Olha, gente boa, é isso aqui, mensagem de domingo, que tem tudo a ver com... Você vai ver, Efésios 4:16. Identidade, linguagem, homogeneidade, corporatividade, enfim, são itens importantes para a nossa vida como igreja, como discípulo de Jesus. Então vamos lá. Está dentro, hein, Camila? Não cortando aqui, está dentro, já cortando, está dentro da disciplina, a genuína autoridade e submissão. O texto que vamos falar aqui hoje, que foi falado no domingo, ele fala de um grupo de pessoas insubmissas, rebelde, e que por isso foi alvo de juízo. Insubmissão, rebelião e destruição. Foi terrível. Mas vamos ver aí como está aí o texto. Shibolete ou Sibolete, as implicações da nossa identidade. Então convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo que eu não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas mãos. Porque, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? E juntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este disseram-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós gileadistas que habitais entre Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileadistas e os efraimistas os vales do Jordão? Parece claque, né? Parece claque de clube, né? Efraimitas, gileaditas. Mas está aí. Continuemos. E sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia: Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegaram ele e o degolaram nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele momento 42.000. Juízes 12, de 1 a 6. Então temos um contexto aqui de uma situação. Jefté foi um juiz em Israel. E no capítulo 11, nós temos a história de Jefté. Ele era filho de um gileadita, de um homem de Gileade, que teve uma relação com uma prostituta. Ele é filho de uma prostituta. E não era o filho, vamos dizer assim, um filho autêntico era, mas não era um filho da esposa do seu pai. Ele era filho de uma relação. Então ele era filho de uma prostituta. E isso causou estigma na vida dele. Ele era marcado. E os irmãos resolveram deixar ele de lado. Só que ele era um homem que ele era um homem guerreiro, um homem que ele tinha esse dom de liderança. E de repente desperta esse dom de liderança na vida dele e ele vai. E quando os amonitas estão querendo escravizar e guerrear contra Israel, ele é convocado.
Os seus irmãos têm que baixar a guarda, reconhecer que ele é uma autoridade e aí ele lidera. Então, dessa situação negativa, ele passa a ter uma situação positiva. Situação negativa em relação a que as pessoas olhavam para ele. Eu já vi mensagens, por exemplo, sobre Jefté, que, como é que Jefté se via, como é que Jefté era um homem, filho de prostituta, quase que, deixaram Jefté como que um tapete de pisar. Que o texto não fala isso, não menciona. Se ele era um homem resolvido, não dá para nós colocarmos na vida das pessoas, no enredo de certas pessoas da Bíblia, aquilo que é hipotético. Fiquemos só com o texto. Para mim, Jefté era um homem resolvido, tanto é que ele parte para a guerra e vence. Só que ele convoca os efraimitas, a tribo de Efraim, para ajudá-lo, e eles não o ajudam. Ignoram, talvez até por causa desse estigma. Talvez tenham medo, um filho de uma prostituta, será que vai ter sucesso, êxito nessa batalha? E ele tem sucesso, êxito poderoso. E os amonitas eram um povo mais aguerrido, poderoso também. Vence, conquista. E aí, quando ele volta com os despojos da vitória, com os itens da vitória, os efraimitas aí chegam e querem também colocar o nome deles na lápide de vencedores e querem reivindicar os despojos. E aí ele disse: olha, vocês não têm esse direito. Nós queremos esse direito, só vamos queimar você e sua casa. E aí o Jefté é obrigado a fazer aí uma triagem. Só que os efraimitas não conseguiam falar uma palavra, que essa palavra aqui não está traduzida, é interessante. Eles conservaram aqui no texto a palavra original, Shibolete, que parece-me quer dizer ribeiro, alguma coisa nesse sentido, de rio, pequeno rio, alguma coisa que tem a ver com corrente de água. Shibolete. E os efraimitas não conseguiam falar Shibolete, não sei se eles tinham a língua presa, eles falavam Sibolete. Como estava aquela reunião toda, querendo reivindicar seus direitos e também ter seus despojos, ele ia distribuir aquilo que tinham conquistado. Então houve o teste, Shibolete ou Sibolete. Fala Shibolete, qual a sua identidade? Você é gileadita, tem que falar Shibolete. E aí o Shibolete, está aprovado. Sibolete, passa a foice na cabeça da espada. E morreram, está aqui o texto, como leu a Camila. Quantos? 42 mil. Ok? Agora vamos continuar a leitura. Agora vai ser a Lu, vai continuar a leitura do capítulo 12. O capítulo 12 do livro de Juízes narra a disputa entre os gileaditas, liderados por Jefté, e os efraimitas. Os efraimitas ficaram irritados por não terem sido chamados para lutar contra os amonitas e ameaçaram Jefté. Em resposta, Jefté reuniu os homens de Gileade e derrotou os efraimitas. Uma parte notável deste capítulo é o teste de pronúncia usado pelos gileaditas para identificar os efraimitas. Eles pediam aos suspeitos efraimitas que dissessem Shibolete. Aqueles que diziam Sibolete, revelando um sotaque diferente, eram identificados como efraimitas e executados. Essa história ilustra como pequenas diferenças linguísticas podem ter grandes consequências. Você já tinha ouvido falar dessa passagem antes? Bom, vocês já tinham ouvido falar? É uma interrogação, né? Eu faço ponto agora. Na sua interrogação, eu coloco um ponto para a gente fazer aqui a pergunta. Você já tinha ouvido falar dessa? Não? Incrível, né? Você já tinha ouvido falar dessa passagem antes? É incrível como há detalhes nas escrituras que nos ensinam tantas coisas. O que vamos aprender também um pouco mais hoje. Vamos lá, continuemos, Lu. Pois, por questões de conflito de interesses, o teste do sotaque foi necessário para identificar os efraimitas que não conseguiam pronunciar Shibolete, por questões de diferença linguística. Eles só conseguiam dizer Sibolete. Os efraimitas se negaram a guerrear com Jefté, o gileadita, contra os poderosos amorreus. Posteriormente, após a poderosa vitória de Jefté, exigiram parte dos despojos conquistados. Esse enredo ensina-nos muito sobre a nossa linguagem, nosso sotaque, nossa forma de articular as palavras e trazendo para o campo da fé nossa identidade como discípulos de Jesus.
A linguagem de um povo carrega muitas características implícitas que refletem sua cultura, histórias e valores. Isso acontece em qualquer lugar, qualquer país, qualquer região. Nós fomos lá para a Itália. Na Itália eu percebi que as regiões são muito bairristas, há muita diferença. Minha descendência italiana, por parte de pai, é de Udine, onde tem Udinese, que jogou o Zico, lembra? Udine. Eu pensando que Udine, para os italianos, Udine, naquela região de Udine, eu cheguei assim, de onde você é, Udine? Não, cheguei ali em Milão e ali em Turim. De Udine, o povo de Udine é um povo grosseiro, mais ou menos, olha, não era boa fama, e eu acho incrível, eu vou ficar quieto aqui, que isso ainda, não é? Vai, a chapa vai arder, vai assar, vai esquentar aqui. Então você vê, regionalismos, né? E havia também nessa época, os efraimitas não conseguiam falar shibolete. Havia uma dificuldade linguística, havia uma articulação na língua que era difícil para eles. Continuamos a leitura, boa leitura que a Lu está fazendo, hein? E a leitura dela é soteropolitana. Tá vendo? Eu não estava pensando nisso. Ela está pensando nisso? Mais bairrista que eu. E soteropolitana de Salvador, na Bahia. Não é nem nortenha, não é aqui a nossa leitura tripeira, nem amaiata, é soteropolitana. Olha aí. Não é também do meu interior de Sorocaba, leite quente, dói o dente. Não, vamos lá. A linguagem de um povo carrega muitas Características implícitas que refletem sua cultura, histórias e valores. Concorda? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. A forma com que nos comunicamos revela o tipo de pessoas que somos. A comunicação revela nossa identidade. Nossa língua nos denuncia. Pensando na questão shibolete ou cibolete, na vida espiritual, quais são as implicações que revelam nossa identidade em Cristo? Vamos analisar a questão entre os gileaditas e efraimitas para descobrir. Aí voltamos em Efésios 4:16, que o Guto leu no início. Veja bem, combinação, acordo, adequação, unidade, auxílio, articulação, crescimento, homogeneidade, mutualidade, enfim, identidade. Tem tudo aqui. Moravam no mesmo país, habitavam a mesma região, não era um país ainda. Israel ainda estava em estado tribal, não era um país ainda, só se consolida como país Israel com a pessoa do rei Davi. É o rei Davi que consolida a nação israelita. Durou pouco tempo, durou 2 gerações, a geração dele e do filho dele Salomão. Depois dividiu em Judá, você sabe muito bem, Israel dividiu, reino do norte e reino do sul, ambas capitais ali, governando, e num pequeno torrão, um pequeno pedaço de terra, temos diferenças. E nós vamos ver se isso é bom ou ruim no corpo de Cristo. Agora a leitura passará agora para a Carmen, a irmã Carmen, com seu sotaque, ali de matosinhense, sotaque matosinhense, português da Gema. Você é de Matosinhos mesmo? Mesmo, Carmen, de Matosinhos, da Gema. Então leia com o matosinhense da Gema. Queremos ouvir essa leitura, esse chibolete de Matosinhos aí. O discipulado de Jesus possui uma forma de falar única. O discípulo de Jesus, já falou chibolete aí. O discípulo de Jesus possui uma forma de falar única. Isso. Lê para o texto, por favor, Carmen. Então lhe diziam, diz, pois, shibolete, porém ele dizia, cibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000, Juízes 12:6. Está vendo? Aqui nós temos
a língua, né? O discípulo de Jesus possui uma forma única de falar. Ele fala chibolete. Se gileadita, chibolete. Não é nem sabonete, nem chiclete, nem Chevrolet. Que eu me lembro de Chevrolet, que era um senhor que tinha comprado um caminhão. Ele lá do interior lá de São Paulo, ele era motorista, ele tinha caminhão. E ele fazia cargas de grãos, feijão, milho, batata. E ele comprou um caminhão. E ele falava, comprei um Chevrolet novo, Chevrolet. Então ele falava Chevrolet. Ele falava, lia como se escrevia. Ele lia da forma dele. Então não é cibolete, nem sabonete, nem Chevrolet. É chibolete. Continuamos aí, página 3. Expressões e vocabulário únicos fazem parte da identidade de um filho de Deus. Ele só sabe falar chibolete. Cada palavra e cada expressão é única no viver identitário do discípulo. O modo com que se fala revela o tipo de vida que se leva. Vocês concordam com isso? Que o modo com que se fala revela de onde o cidadão é? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O modo como a gente fala, né? Esse é do Alentejo. O modo como ele fala identifica, né? Revela o tipo também de vida que a pessoa leva. Não digo só na linguagem, no sotaque, mas a forma que a pessoa verbaliza. Você pode avaliar. Essa pessoa, a cultura dela mostra mais ou menos a forma que ela foi educada, a educação, a família, se é funcional, disfuncional. Isso é, para quem minimamente estuda a psicologia não é? De grupos, de psicologia de comparação, de comportamento, enfim, sociologia, percebe. Então foi um momento também de identificar. Quando Jefté faz aquela divisória, aquela divisão, vamos dizer assim, linguística, ele também estava revelando a forma de falar, a identidade daquele povo. Eles eram efraimitas, falavam cibolete. E como nós ouvimos aqui no domingo, tinha um irmãozinho participando aqui, eu gostei, foi-se, ele falou. Lembra-se disso aí? O menino foi o Miguel, disse. E quando o efraimita falou cibolete, o Miguel me ajudou. Foi-se, pastor. Eu falei, a foice passou. A foice. Foi-se, a foice. Continuamos a leitura. O falar também. O falar também denuncia. O discípulo Pedro negou 3 vezes a Jesus e foi confrontado, exposto, denunciado e acusado pelo seu modo de falar. Quando lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 26, encontramos o falar denunciante de Pedro. E, saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E, daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Pois a tua fala te denuncia. Nós sabemos de onde você é, a sua identidade. Olha aí. E também estava com ele. Você estava com ele. E ele negou. Não conheço tal homem. Mas aqui, um deles disse: verdadeiramente tu és um deles. Tu és lá do Alentejo, tu és lá do Sul, ou tu és lá das ilhas, dos Açores, porque o teu falar te denuncia. Você é de Salvador, na Bahia, você é do Rio de Janeiro, você é do interior de São Paulo. O teu falar te denuncia. Esse é meu. Oi? Esse é meu. Você falou, teu Santo falar. André? Eu falei, esse é meu. Falar é meu. Tá vendo? Santo André também. Tem lá um R carregado. Por que razão? Porque também eu tenho
eu tenho comigo, né, uma tese. Essa questão do interior de São Paulo, de falar carregado R, uns falam que é lá, que vem lá do sul do país, ou vem mesmo do Paraguai, do Uruguai. Eu acredito que em toda a região onde a Sorocabana, onde tinha a ferrovia Sorocabana, que foi construída pelos ingleses, eu creio que esse linguajar influenciou. Porque lá em Santo André os ingleses também construíram lá a rede ferroviária, construíram uma bonita Uma vila. uma vila. Essas vilas influenciaram. Para mim, eu ainda, quem sabe, um dia eu vou estudar isso, para mim tem a ver com o sotaque dos ingleses tentando falar o português. Porta. Aí foram brincando, e a brincadeira virou uma brincadeira, pode virar um negócio, uma brincadeira, uma experiência individual pode se tornar uma experiência coletiva. Mas isso é assunto, né, para outros estudos, é estudo antropológico, sociológico, e não é a minha área. Hoje a nossa área que é discipulado. Continuemos a leitura então. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Olha, Mateus 26, 71, 75. você vê o cantar do galo, né? O dialeto do galo denunciou ele. O galo cantou, até galo foi testemunha. O galo cantou e disse: Pedro, você vê como uma linguagem importante, né? Onde nós estivermos, aquilo que fizermos, as posturas que tenhamos, que vão fazer, Carmen? Possam ser agradáveis e aprovadas pelo Espírito de Cristo, pois certamente nosso falar nos denuncia. Continua. Nossa única forma de falar tem de trabalhar para o bem do Evangelho. Ok? Chibolete, falar. Não, eu sou gileadita. Eu não vou fingir. Onde eu estiver, nosso falar, meu irmão, o nosso falar tem que ser um único. E falar, quando falo, falar é carregar nossa identidade. Como diz aqui, olha. Né? O discípulo de Jesus possui uma forma de falar única. Uma forma de falar, uma forma de se comunicar, clara. Sim, sim, não, não. Sim, sim, chibolete. Não, não, chibolete. Meia verdade, cibolete. Não dá para viver meia verdade, não dá para viver meio evangelho, não dá para viver meio discipulado, tem que ser realidade. Ponto, agora continuemos a leitura com a voz. Agora esta voz é uma voz maiata. Eu não sei se o Miguel nasceu na Maia. No centro do Porto. No centro do Porto? Massarelos. Massarelos? Na Trindade de Jesus. Ah, você nasceu lá, mas é daqui. Sim, mas eu vivi no Rio aqui. Então você é maiato da Gema também. Então vamos ouvir agora a voz do maiato da Gema, aqui do norte, que é o nosso querido Miguel. A linguagem do discípulo revela sua maneira de pensar. Só um minutinho, aproveitando aqui o Miguel. Miguel, você que é guia turístico, você já consegue fazer diferença de sotaque dos ingleses, por exemplo? Um que é inglês que é de Londres, um que é Sim, isso é muito fácil. da Escócia, um que é da Irlanda. Eles têm... Sim, isso do Reino Unido e dos americanos é muito fácil de distinguir. Olha, tá vendo? São sotaques diferentes, É né? como quem mora nos Açores e na Ilha da Madeira. Sim. É muito fácil saber quem eles Tá, são lá. ok, tá bom, tá vendo? Diferença, né? Continua então, Miguel. Então lhe diziam: diz, pois, chibolete. Porém ele dizia cibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíam de Efraim naquele tempo 42.000. Então, Miguel, a linguagem do discípulo revela também sua maneira de Pensar. pensar. Continuemos a leitura.
Palavras revelam aspectos culturais específicos e modos de pensar de um povo. Sim, Shibboleth revelou a maneira específica de um povo, gileadita, sua cultura, sua forma de pensar e seu compromisso com as demandas impostas. No caso em questão, vencer os terríveis amonitas. E eles venceram. Os eframitas possuíam outra forma de articular a palavra Sibolete, diziam eles. Tal expressão revelou a forma de pensar daquele povo que foi manifesta naquele momento. Será que sua página está? 4. Ah, corpo, isso está. Está certo. Sim. Continuemos. Perdão. Ou seja, reivindicação de direitos imerecidos junto a Jefté, e isso com ameaças de destruição por parte deles da família, casa e bens de Jefté. Nossa linguagem tem sido sã? Temos revelado nossos novos pensamentos através da nossa linguagem? Somos Shibboleth ou somos Sibolete? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Shibboleth revela a nossa forma de pensar. Está vendo? Você vê? Talvez Jefté não tivesse ideia do coletivo efraimita. Até então, moravam na mesma tribo ou no mesmo estado tribal, mas não sei se você já tiveram essa experiência. De repente uma pessoa tem uma reação e você, com aquela reação, fala, poxa, não pensei que essa pessoa tivesse esses pensamentos, que ela nutrisse por tanto tempo esses pensamentos. E de repente, que através de uma palavra, de uma atitude, de uma discussão, vem tudo. A boca fala do que o coração está cheio, ou seja, o que ocupa todo o pensamento. E ali, talvez, Jefté teve uma decepção através do pensamento daquele povo. É um povo que não só através da articulação da língua se denunciou, mas também denunciou seu próprio intento, pensamento, povo mau, reivindicar aquilo que não era de direito, tentar matar injustamente um homem que lutou por eles. Olha só, que ingratidão. Ali temos ingratidão, temos rebelião, é como eu disse, rebelião, insubmissão e depois destruição. Que Deus nos abençoe, que o nosso Shibboleth revele a mente de Cristo em nome do Senhor. Amém? E agora quem vai ler é a esposa, que vai ler agora a leitura que passará as mãos. Eu creio que, será que é a última leitura? Não, temos uma ainda. Olha, não precisa ler o texto, nós já lemos exaustivamente o texto, já parte para a reflexão mesmo. História e tradições. A linguagem é um meio de preservar e transmitir a história e as tradições Então, a língua revela a história e as tradições de uma comunidade. Isso. Através de histórias, mitos e enredos, as gerações mais jovens aprendem sobre seu passado. O passado de Gileade e o de Efraim são revelados aqui nesse enredo de Juízes. O chamado para a genuína fé também propõe uma construção histórica na vida de cada discípulo. O discípulo de Jesus aprende com seus pais na fé a linguagem Shibboleth. Comunicar, transmitir, difundir para outros, geração e posterior, seu compromisso histórico e tradicional é como expressar Shibboleth. Como Paulo, que falava Shibboleth, transmitiu para o jovem Timóteo a linguagem da fé. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos
para também ensinarem os outros, 2 Timóteo 2:2. Possamos nós também dizer Shibolete. Então, temos aqui, que o Paulo também fala aqui, que nós tenhamos, não é? Também um lastro histórico. Paulo, lá em Atos 16, ele pega um discípulo chamado Timóteo, treina ele, discipula ele. Depois, na carta a Timóteo, ele diz: o que você recebeu da sua avó Loide, da sua mãe Eunice, esse lastro histórico, também alimente isso na sua vida, viva isso. O que você de mim recebeu, essa tradição, essa cultura, esse modo de pensar, esse modo de agir, essa história. O discípulo tem que ter história. Nós temos que ter uma história. Eu posso andar o discípulo não pode ser satélite, ele tem que ser estrela, no sentido, ele não pode viver orbitando na vida de outro discípulo, nem ser projeção, andar na sombra do outro. Ele tem que ter sua própria identidade, sua história, sua tradição. Isso é importante. E na igreja nós precisamos trabalhar isso. Por isso o discipulado é importante. Não é dizer todo mundo amém, amém, sai daqui, glória a Deus, todo mundo, você entendeu? É que nem espírito de manada, nada. Eu tenho que, olha, graças a Deus, eu tenho aprendido com Jesus, eu tenho uma identidade, eu tenho uma cultura em Cristo Jesus, eu sei quem sou, eu sei para que sou, eu sei qual o projeto de Deus na minha vida, eu tenho essa convicção. Isso é maravilhoso. E é por isso que nós estamos aqui. Eu sou Efraimitas, pode ver, um levantou lá a ideia, todos foram atrás. Um gritou lá uma revolução, as pessoas não pensaram, revelando também um povo que era espírito de manada. Jefté, por isso que eu falei que Jefté era bem resolvido. Essa história de um Jefté, filho de prostituta, essa história toda, esqueça isso. Nós não encontramos, e você ouviu mensagens assim? Eu já ouvi muitas mensagens, não é? O Jefté como sendo vítima da história, vítima de um relacionamento, não é? De um homem com uma prostituta e também de quebra de uma aliança com a esposa, enfim, tantas coisas. E Jefté com certeza tinha um estigma, nada. Jefté era resolvido, tinha identidade, tinha história, e construiu essa história, revelou essa identidade. Shibolete, sabia falar, articular. Ok? E agora temos mais um texto, né, para ler. Continuemos a leitura. Então eu vou ler aqui, tá bom? Já que todos leram, eu vou ler também. Ou mais alguém quer ler? Mais alguém quer ler? Nosso irmão está ali, lindo. Eu vou pedir então que a Lu encerre aí lendo. Então, pronto. E vamos encerrar a aula de hoje. Passamos 5 minutos, quase 10. Interação social e inserção através da linguagem. Não precisa ler o texto, não. A língua é um instrumento de interação social e inserção no mundo. Ela permite que os indivíduos se comuniquem, se identifiquem mutuamente e se integrem na sociedade. Interação social é um conceito fundamental nas ciências sociais, que se refere às relações e comunicações entre indivíduos ou grupos. Essas interações permitem a troca de informações, ideias, sentimentos e experiências, sendo essenciais para o desenvolvimento e a constituição das sociedades. No caso dos gileaditas e efraimitas, a língua foi um instrumento definidor, revelando que, mesmo vivendo no mesmo pedaço de terra e usufruindo da mesma herança prometida, a interação e inserção não eram possíveis. Interessante notar que a língua é mais do que um simples meio de comunicação. Ela é um reflexo profundo da cultura e da identidade de um povo. Concorda com isso? Está tão claro, né, no texto, né? Se você fizesse um estudo sociológico da coisa, antropológico, ia chegar a essa conclusão. E nós não, a comunidade, nós como comunidade, ainda que nós tenhamos a heterogeneidade da nossa identidade, mas quando se trata da mesma linguagem, temos que ser unidos. É o que Paulo está falando aqui, para que sejamos corporativo. Corpo fala de corporação. Nós não somos uma organização, nós somos um organismo vivo, que é o corpo de Cristo.
Continuemos a leitura. Somos desafiados nessa simples mensagem, ao extremo cuidado de falarmos na mesma língua, Shibolete, para promovermos a integração e inserção de nossos amados irmãos no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nesse quesito, todos temos que ser Shibolete. Do contrário, falaremos Sibolete, que representa a rebelião, desintegração, destruição e dissolução da unidade. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. E o mesmo Shibolete, né? 1 Coríntios 1:10. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 113, 1:3. Conclusão. Shibolete ou Sibolete implicam nos seguintes fatores. O discípulo de Jesus possui uma forma única de falar. A linguagem do discípulo revela sua maneira de pensar. A língua revela história e tradição. A interação social e inserção através da linguagem. Amém? Que Deus abençoe nessa aula de hoje. São 8 horas, 20 horas e 10 minutos aqui em Portugal, desde Portugal para 9, perdão. Está vendo? A linguagem, olha. Já estava me comunicando indevidamente. São 21 horas e 10 minutos. Amém? Que Deus abençoe cada aluno, que essa aula possa ser para nós edificadora, norteadora, e que possamos, como o corpo de Cristo, ter uma só linguagem, uma só história, um só falar, uma só identidade, um só sentimento, como diz Paulo aqui, encerrando, não é? Aquilo que Paulo diz. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, digais, Shibolete, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, 1 Coríntios 10, e os alunos que concordam com isso, para encerrar a aula de hoje, respondam um forte amém. Amém. Amém, amém e amém. Até a próxima aula.